Fala Fogão! Durante o evento de lançamento do projeto Museu Botafogo, o presidente do Césio Melo pediu a palavra e deu uma declaração importante a respeito do planejamento para 2022. Já já vou comentar em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que o Botafogo abriu nova RFP, que nada mais é do que o Request for Proposal, uma espécie de licitação, concorrência, onde empresas de consultoria técnica e jurídica vão poder apresentar suas propostas para atender o Botafogo numa consultoria para LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Quero destacar aqui também que, segundo o site torcedores.com, Matheus Friis e Ricardinho dificilmente permanecem no Glorioso para a próxima temporada. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão! Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito. A gente está querendo chegar agora aos 11 mil inscritos, o primeiro degrau rumo aos 20 mil, e com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. Para se inscrever é muito tranquilo, basta clicar aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se e depois no sininho que vai aparecer ao lado. Assim você vai poder ativar as notificações e ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives por aqui. Por falar nisso, sempre importante destacar aqui a programação do Fala Fogão. Vídeos diários, meio-dia e 5h30 da tarde, e também lives 3 vezes por semana, terça, quinta e domingo, às 10 da noite. Sempre para a gente poder fazer aquela resenha gloriosa e eventualmente trazer algum tema especial. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque. E eu quero começar falando aqui sobre a informação que saiu no site torcedores.com de que Matheus Friis vai ser devolvido ao Grêmio, ele que tem contrato de empréstimo com o Glorioso até o fim dessa temporada, dia 31 de dezembro, não deve permanecer para a próxima temporada, segundo informação do site torcedores.com. E a mesma coisa vale para Ricardinho, o meia veterano aí de 35 anos, que pouco jogou nessa Série B, mas é um dos líderes do vestiário, também não deve permanecer. Dificilmente vai acontecer de Matheus Friis e Ricardinho permanecerem para a próxima temporada. E cá entre nós, sendo muito sincero, essa seria uma medida acertada. O Friis até entrou ali na reta final, foi bem em alguns jogos, é verdade, mas para a Série A gente precisa de mudanças nessa posição. Vale destacar que nessa função de volante, de fato a gente vai precisar se mexer no mercado. O Botafogo tenta a manutenção de Oyama, já fez consulta a Mirassol, mas ainda está tentando resolver essa questão. Também tenta resolver a situação de Barreto, está conversando com o Criciúma para ver se consegue prorrogar empréstimo, para ver se pode comprar um percentual do jogador, mas por um valor menor do que foi acordado inicialmente em contrato. Pedro Castro, o Botafogo também tenta a manutenção. Só que nenhuma dessas situações está bem encaminhada, bem resolvida. A mais tranquila, em tese, de resolver é a do Pedro Castro. Agora, se vai conseguir resolver, é uma outra história. Esses três foram titulares ao longo da Série B, ficaram se revezando ali, né? Barreto, Oyama e Pedro Castro. Agora, os outros volantes, Friso, Kaique, Ricardinho, esses devem sair. E o Romildo tem contrato longo com o Botafogo, então a gente imagina que possa permanecer, certo? Mas é uma situação que o Botafogo vai ter que olhar no mercado aí para poder reforçar esse setor. A gente às vezes fica com aquela sensação de que o Botafogo tem volante pra caramba, mas não é bem assim. Os contratos estão se encerrando e para a próxima temporada a gente vai ter que se movimentar. Vale destacar, né, só recordar aqui o que eu já falei no canal, o Breno, volante ex-Goiás de 21 anos, foi oferecido, está livre no mercado e o nome inclusive agrada a diretoria. Agora, um outro aspecto aqui que vale comentar, Fogão, é essa questão da RFP, Request for Proposal, que é um nome bonitinho para licitação. O Botafogo está abrindo uma concorrência para que empresas de consultoria técnica e jurídica possam auxiliar o Glorioso a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um claro indício de que o Botafogo segue se movimentando nos bastidores para que o clube empresa possa já entrar em vigor com tudo já organizado. Isso é um ponto muito importante. O Botafogo já buscou uma outra consultoria também, a parte de processos, para deixar tudo alinhado, tudo certinho, a parte de governança. Enfim, o Botafogo vai se adequando a um modelo de gestão profissional. Então esse é mais um passo que o Glorioso está dando e é um passo importante. O torcedor, de modo geral, acaba não se atentando muito a esses detalhes, porque muitas vezes são detalhes que não chamam tanto a atenção assim, mas é um passo muito importante sim. E eu entendo como fundamental a torcida entender todo esse processo interno que está acontecendo no Glorioso, porque à medida que a gente vai se organizando, vai estruturando processos, deixando todas as regras de governança, de gestão, tudo bem estabelecido, quando você vira clube empresa, você já está numa situação muito mais avançada.
E o Botafogo, conforme o próprio Jorge Braga já comentou, o Botafogo pretende virar clube empresa ainda nesse ano em termos de CNPJ, que é meramente abrir uma empresa, né, ali na junta comercial e tal. Então o Botafogo pretende fazer isso até o fim desse ano ou começo de janeiro, certo? Então o Botafogo vai caminhar nessa direção. Em relação ao investidor, você pode estar se perguntando, já tem alguma nova informação? Ainda não. As informações são aquelas do Pedro Mesquita, chefe de investimentos da XP Investimentos, de que no segundo trimestre de 2022 o Botafogo pode conseguir o seu investidor. Informação do Pedro Mesquita, chefe de investimento da XP, que fez a parceria com o Glorioso, conforme você bem sabe, certo? Então é uma informação importante, o Botafogo vai se organizando internamente e eu sinceramente entendo isso como fundamental, porque vale lembrar, o Botafogo ainda é uma associação sem fins lucrativos. Quando você começa a estabelecer e estruturar todos esses processos de governança, de gestão e tal, você garante que mesmo que mudem as pessoas dentro do clube, o Botafogo tem um caminho a seguir. Então isso é realmente extremamente importante para a gente não voltar às velhas práticas do passado, de ficar repetindo aquele velho modus operandi, de uma gestão que não tem processo, que não tem estrutura, tudo faz na base do achismo, e aí o Botafogo mete os pés pelas mãos. Então, realmente é uma notícia importante que eu queria comentar aqui. Agora, para fechar, Fogão, vale destacar aqui as falas do presidente do Césio Melo nesse evento de apresentação do projeto Museu Botafogo. Um projeto que promete enaltecer bastante a história do Glorioso de modo geral, não apenas atrelada ao futebol, até porque o Botafogo é mais do que isso. Então a ideia é fazer um museu interativo, uma parceria com a Mood Brasil, que é a mesma empresa que está fazendo algo semelhante no Flamengo, eles também vão ter um museu e tal. E no caso do Botafogo, a expectativa é de receber cerca de 200 mil pessoas por ano. E a fase 1 desse museu, tá, o lançamento da fase 1, deve acontecer no dia 8 de dezembro de 2022. É esperado que as primeiras obras ali, né, essa fase inicial do projeto Museu Botafogo, sejam concluídas em 2022, mais ou menos no prazo de um ano, sendo lançado para o público em 8 de dezembro de 2022. O preço do ingresso, que estão se falando, né, para poder visitar o museu, é na casa dos R$ 35, mas logicamente isso é meramente uma informação inicial. É um preço base aí para você visitar um museu, não é nada novidade em relação a isso. Quem costuma frequentar museu sabe que o preço é mais ou menos por aí. E é só uma informação preliminar, tá? Mas muita coisa ainda vai acontecer logicamente. O museu vai enaltecer a nossa história, mas sempre é importante destacar. Não significa dizer que o Botafogo não vai olhar para o futuro. Todo mundo sabe que o Botafogo tem que olhar para frente, porque a história ela é mutável. Ela vai se construindo ao longo do tempo. A nossa marca é reconhecida mundialmente por conta dos nossos feitos do passado, mas a gente precisa agregar novos capítulos gloriosos na história do Botafogo. Dito isso, Fogão, qual é a declaração que o Césio Melo disse nesse evento de apresentação? Em primeiro lugar, o Césio Melo garantiu a permanência de Eduardo Freeland e Anderson Moreira, né, diretor de futebol e técnico do Botafogo, respectivamente. Então, o Césio Melo garantiu a permanência de ambos os profissionais. Eu sei que tem muito torcedor que é reticente em relação ao Freeland, fica pedindo fora Freeland, mas é aquela história. O Eduardo Freeland, na parte administrativa, de chegar a fazer a relação com o grupo de jogadores, com a comissão técnica, ele fez um trabalho interessante em 2022. Não dá pra negar. Isso não dá pra negar. Até agora no documentário Acesso Total a gente vai vendo a importância do Freeland no bastidores. Não dá pra gente negar isso, é um fato. Agora, a parte de contratações, de fato, o Freeland ele não fez o trabalho que a gente gostaria, mas a gente tem que lembrar aqui, segundo informação do canal do TF, o Botafogo está avançando na questão do Head Scout, que é o diretor de scout que ficaria responsável por essa situação de mapear mercado, de avaliar jogadores, de trazer informações quantitativas e qualitativas para a tomada de decisão na hora de fazer as contratações. Então essa parte, que é o grande X da questão para a imensa maioria da torcida, em relação a Eduardo Freeland, isso sairia da responsabilidade do diretor de futebol. Um outro profissional ficaria responsável por isso. E aí, no caso do Freeland, ele seria responsável pelo quê? Pela negociação do contrato, por estabelecer os termos, fazer esse relacionamento com a comissão técnica, com os jogadores, que é algo que ele já vem fazendo. Então a gente vai separar uma coisa da outra, que é muito importante, logicamente. Então o Césio Melo garantiu a permanência de Anderson Moreira, Eduardo Freeland, e sobre questão de contratações,
que é um ponto aí de divergência entre Anderson Moreira e a diretoria do Botafogo, o Ducésio Melo comentou que eles já estão próximos de anunciar a verba necessária, o recurso necessário para que a partir de janeiro, o Botafogo comece a fazer as contratações e também nesse mês de dezembro faça ali as renovações dos atletas que o Glorioso tem pretensão de manter, certo? Então é uma informação importante que o Ducésio Melo comentou nesse lançamento do projeto Museu Botafogo. A gente deve ter novidades nesse mês de dezembro em relação a permanências, em relação, de repente, à contratação do Head Scout, o diretor de Scout, que vai ficar responsável por mapeamento de mercado, avaliação das informações para tomada de decisão de quem vai ser contratado e quem não será contratado. E em janeiro, a questão das contratações efetivamente, tá? Obviamente que no futebol as coisas mudam. De repente a gente pode ter algum jogador sendo anunciado até o fim desse ano. São coisas que podem acontecer. Mas a priori, segundo a declaração do Ducésio, é assim que vai ocorrer, certo? Mas é isso, Fogão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre essas informações. Sua participação é sempre muito importante. E no mais, lembre-se, Fala Fogão, conteúdos diários, meio-dia, 5h30 da tarde e lives 3 vezes por semana, terça, quinta e domingo, às 10 da noite. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.